Boa tarde, gente. Bom, vamos fazer o nosso evangelho para a gente se harmonizar. Vamos serenar. Vocês querem que eu desligue o ar aqui na frente? Querem? O de trás eu não desligo, não. Eu desligo da frente. Para vocês deixarem de ser espertinhos e ficar todo mundo longe de mim. Vocês acham que eu tenho que ficar aqui sozinha, né? Se vocês quiserem ficar no quietinho, vão ter que ficar pertinho de mim. Só isso. E o Betinha? Tudo bom? Bom, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós o outro mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e vossa mãe, e este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que o macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem, porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Tudo a ver com nossa aulinha de hoje. Quanta máscara a gente coloca, né? Agradecemos ao Senhor, nosso Pai amado, por nos amar tanto, nos trazer a luz da vida e nos presentear nesta existência com tanto amor, dando-nos a possibilidade de ter uma casa onde a gente possa se conectar contigo, Senhor. Dando-nos a oportunidade de aprender mais rápido, compreender mais facilmente as tuas leis e como nos mover no teu amor e não fora dele. Agradecemos a ti, Senhor Jesus, pela tua presença constante, pela tua luz que irradia sobre cada um de nós e pelos nossos amigos, queridos, mentores que nos auxiliam nesta aula, nos tratam durante a semana e nos despertam sobre todas as questões que necessitamos trabalhar. Que nossa veneranda nos acompanhe e nos guie, pois ela nos trouxe o autocura. Com ela fazemos, com ela aprendemos, assim nos trazendo a saúde integral. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa tarde, gente. A Jane não pôde vir, então sou eu sozinha hoje. Vocês vão ter que me aturar muito hoje. Até porque eu vou falar de uma coisa super agradável. É uma coisa que ninguém tem. Egoísmo, orgulho e vaidade. Ninguém tem. A gente já passou disso, imagina. Misturei 2 aulas para a gente logo vir numa cacetada só.
É porque, na verdade, tá tudo misturado, sabe? Então, assim, quando elas eram separadas, a gente ficava repetindo a mesma coisa em 2 aulas. Aí a gente juntou. Mas se der, né, muita conversa, a gente separa de novo, continua na próxima aula. Mas eu acredito que não, porque aqui ninguém tem isso. Vocês nem dúvida vão ter, já souberam tudo sobre isso. Bom, os livros que a gente trouxe é Entrega-te a Deus, daquela trilogia da Joana de Ângeles, Mereça Ser Feliz, da Hermance Dufault, Ilumina-te, que também faz parte da trilogia de Joana, Psicologia da Gratidão, que faz parte da série psicológica de Joana de Ângeles, e Rejubila-te em Deus, que é um livro meio perdidinho, não está fazendo parte de muita coisa da Joana, mas é excelente, é muito bom. Então, 5 livrinhos aí para ajudar a gente a compreender sobre esse tema que é tão trazido dentro do Evangelho, que é tão trazido dentro dos livros espíritas, e com muita força para que a gente possa entender o que é isso nas nossas vidas. Eles estão dentro de que bloco? Qual é o bloco que a gente está estudando? Sentimentos que curam. Ah, então eles são também sentimentos que curam. Isso daí eu botei, mas a gente, assim, na verdade a gente já falou, mas é sempre bom relembrar, né? Porque a gente vem falando de algumas coisas que tem a ver. Gente, está muito forte. Vocês querem que eu apague aqui para vocês poderem enxergar melhor? Né? Melhorou? E também a gente fica com o holofote aqui, né? Sem necessidade, é só a aula. Então, o tormento do egoísmo. Infelizmente, remanescendo os instintos agressivos em predomínio na psique humana, o ego assume a diretriz de insegurança, de insatisfação, de morbidez, que são decorrência dos períodos ancestrais percorridos antes do surgimento das emoções superiores. Em razão desta governança perturbadora, o ego está sempre vigilante e dominador, em luta contínua para manter-se assessorado pelo medo de perder a posição que desfruta. Então, só para a gente dar uma relembrada, né, onde tudo começou, e o quanto que a gente precisa do ego, né, e quanto que a gente precisou do ego para a sobrevivência, né, o sentido do eu, estou aqui, eu preciso comer. Lembra disso tudo? A gente já falou tantas vezes, né? Eu preciso, eu. E o que acontece quando a gente coloca o ismo, que é o superlativo, que esse que é o problema todo. Porque a gente vai caminhando e a gente vai mantendo as emoções primárias, as emoções que estão lá atrás, de insegurança. Como é que o homem pré-histórico vivia? Não era uma insegurança total? Né? Se eu botar o pé para fora da minha caverna, não estiver atento, eu morro, não é isso? Porque tem um monte de bichinhos lá bonitinhos, né? E mais outras tribos, e mais sei lá o quê, que tinha que estar o tempo todo com esse medo ali, com essa insegurança e buscando se proteger, não é verdade? E a gente faz isso hoje? A gente busca se proteger o tempo todo? No Rio de Janeiro, principalmente, né? Tem que se proteger. Não pode botar também o pé para fora da nossa caverna, né? Sem estar bem atento. Então, gente, mas a gente não se protege só das circunstâncias, não. A gente se protege das pessoas. A gente sempre acha que a gente está sendo atacado de alguma forma, né? E isso, por medo de perder, né? A gente se torna egoísta. Por isso a nossa dificuldade de dividir é tão grande. A gente guarda coisas em casa sempre pensando que um dia a gente pode precisar. Isso não é um tipo de insegurança? De não ter segurança em quem? Não é em nós mesmos? Das nossas capacidades? Se a gente pensar agora com profundidade, olha quanta coisa a gente ainda pretende ter o controle por esta insegurança e quanta coisa a gente fica apegado por desconhecimento dessas capacidades. A gente já não está mais lá, né, naquela selva doida. A gente está num lugar onde a gente tem um certo conforto
E se a gente dividir o que a gente tem, a gente não vai passar realmente aquilo que a gente imagina passar. A gente não tem aquela história assim, a gente ganha uma roupa ou compra uma roupa, tem que tirar uma roupa do armário. A gente faz isso? Faz, né? Eu sei que muita gente faz. Porque senão não tem cabide para botar todo mundo. Lei da física. Mas é a observância da nossa real necessidade. Do que eu realmente necessito. E o que eu tenho a mais que, na verdade, está suprindo uma dificuldade que eu tenho em relação à minha insegurança. Né? Porque se a gente vai fazer uma limpa realmente do que precisa, não sobra nada. Sobra muito pouca coisa. E de comida também, né? Quanta comida ainda se joga fora? Quando você está no chuveiro tomando banho, quanta água você realmente precisa utilizar para se limpar? Muito pouca, mas a gente deixa o chuveiro escorrer, né? Medita debaixo do chuveiro. A Jane adora fazer isso por mim, porque eu realmente... Aí, como é que pode? Voltei. Disfarçando-se com habilidade, torna-se agressivo, porque é receoso. Exibe as qualidades que não possui, exatamente para superar o complexo de inferioridade que estorcega, reconhecendo a sua incapacidade para voos mais altos no conhecimento e na emoção, atribuindo-se direitos e privilégios que teme lhe sejam retirados, no entanto, preocupando-se com os deveres que lhe dizem respeito. É o ego que se cerca de presunção e de avareza, de ciúme e disfarçatez, de suspeitas constantes e de censuras aos outros, de forma que não se torne conhecido, permanecendo na obscuridade de seus propósitos enfermiços. Do que eu estou falando aqui? Estou falando do egoísmo, mas o que está presente nisso tudo? Não é a vaidade? Não é o orgulho? Não está tudo misturado? O porquê que a gente tem tanto medo de perder uma suposta posição que a gente ocupa? Será que a gente enxerga quem a gente realmente é? Quando a gente não está doente, com uma autoestima muito baixinha, né, uma menos-valia absurda, quando a gente não está dessa forma, como é que a gente se posiciona diante do outro? É com verdade ou é sempre querendo aparentar o que não é? Alguma coisa a mais. Quando a gente fala da gente fala com verdade? Meias verdades, sim, não. Máscaras. Depende. Fala que é menos do que na verdade é? Eu vou pinicar. Falar menos que na verdade é, isso também não é uma presunção de humildade? Se depende com quem você está falando, eu me coloco diante de cada pessoa de uma forma que, na verdade, eu não sou. É sempre uma máscara, né? De como eu estou falando, por exemplo, com alguém, vou botar assim. Encontrei um colega de trabalho, né? Que se deu melhor na vida do que eu. Eu chego para ele como? Sorrindo, feliz, né? Vamos supor que eu trabalho no mercado financeiro e eu fiz um monte de coisa errada, não deu para dar certo o que eu fiz. Perdi um monte de cliente e ele chega dizendo que ganhou horrores. Como é que eu vou chegar na frente dele? Essa é uma verdade. Então, gente, procurem
perceber como é que a gente se coloca diante das nossas relações e principalmente das pessoas que a gente pensa que são nossos subalternos, daqueles que trabalham com a gente. Como a gente se coloca diante deles? Se a gente não traz um pouquinho, pelo menos, de superioridade naquilo que a gente é, só porque a gente está numa posição de pagante, de empregador. Não? Gente, a gente vive no Brasil. Vamos falar claro? É claro que a gente trabalha isso mais do que muita gente. A gente trabalha as questões do orgulho, sim. A gente trabalha a bondade, a gente trabalha os relacionamentos de uma outra forma. A gente trabalha, a gente se esforça, senão a gente não seria espírita, porque os espíritas são reconhecidos por isso. Às vezes não. Mas, vamos pensar assim, quando vocês se sentam à mesa, vocês convidam a empregada de vocês para sentar junto? Convidam? Todo mundo convida? Tem gente que não convida, concordam comigo? Quando vocês falam com ela, vocês falam com um ar de superioridade no sentido de eu é que dou as ordens, eu é que sei o que tem que fazer? Ninguém faz isso. Eu, com a pessoa que trabalha na minha casa... Psss, vamos ouvir, gente. Aumenta esse aqui. Com a pessoa que trabalha na minha casa, eu trato ela super bem. Se eu como camarão, ela come camarão, senta na minha mesa, etc. e tal. Mas eu também trabalho com... Eu tenho um estabelecimento que eu tenho empregados, né? Os quais eu não posso tratar, lamentavelmente, de igual para igual, porque senão eles sobem na cabeça. Assim, eles aproveitam muito. Então, acho que você tem que saber, né? Não dá para você tratar todo mundo igual, dependendo de onde você está trabalhando, etc. e tal. Por mais que eu queira, eu não posso estar assim no mesmo nível, entendeu? Entendi. Gente, isso é um exercício, tá? Só para a gente levar para todos os nossos relacionamentos e como a gente se coloca diante da nossa vida. É claro que, às vezes, a gente faz mesmo o que deveria fazer. Às vezes, a gente não faz. Isso não é vergonha, não, gente. A gente vem de uma cultura escravagista. Isso demora a diluir. E as relações, agora que estão sendo recolocadas no lugar, tá? Ou para onde elas devem ir. Tanto que a gente já está tendo o respeito devido para aquelas pessoas que estão ao nosso lado e, como o Evangelho nos fala, nós somos responsáveis por todos aqueles que estão conosco através do trabalho. Aqueles que a gente emprega, nós somos responsáveis por eles. Vocês sabiam disso? E eu não estou falando de responsabilidade material, não. Eu estou falando de responsabilidade porque se estamos numa posição em que a gente nos é dado mais através de um conhecimento, através de um estudo, através de reflexões, a gente precisa trazer e perceber o que aquele outro indivíduo que está ao nosso lado precisa. E qual o caminho dele e qual é a etapa dele para que a gente possa respeitá-los, porque às vezes as dificuldades são muito grandes. E a gente é muito intolerante. Não, responsável por atitudes e escolhas de ninguém, nem de filho, né? Exato. E a gente tem que encarar isso, tá? De como a gente trata. Não dá para fugir disso, não. Mas não é só nisso, não. É em várias outras relações. Às vezes, a gente tem esse problema de superioridade dentro do próprio casamento. Um está acima do outro.
Às vezes com os filhos. Às vezes com os pais. Olha o nosso evangelho. Às vezes com os nossos pais, que já estão mais idosos, que precisam de carinho e que a gente não tem paciência. A gente simplesmente acha que a gente está com as nossas faculdades, ele não está mais, e a gente tem o direito de espizinhar. Isso acontece muito, gente. E é bom a gente se enxergar. Não é para fugir, não. A gente está aqui se autocurando. São sentimentos que curam. O egoísmo é virose perigosa que ataca a sociedade contemporânea, qual ocorreu em todas as épocas da história da humanidade. Ela está falando que é virose. Pega. Sabe por que pega? Porque ele vai buscar em você aquilo que você tem e está escondido. Você se torna mais egoísta quando você está convivendo com pessoas egoístas. Porque você trata de, se o outro está fazendo assim com o que é dele, eu vou fazer também. Mas, na verdade, não pega dele, não. Pega de você mesmo. Porque está escondidinho. Combatido pela ética e pela moral, tem sido motivo de cuidados especiais por todas as doutrinas religiosas, especialmente pelo cristianismo, que nele encontra um perverso adversário da solidariedade, do amor e da autêntica caridade. Então, vocês já me viram fazendo palestra dirigindo mesa, né? Há quanto tempo, há quantas semanas eu estou pedindo trabalhador para a cozinha, para a governança? Quanto tempo eu estou pedindo trabalhador para a cantina? Para a livraria, para a recepção? Há quanto tempo? Dentro dessa casa devem passar, sim, umas 3.000 pessoas por semana, no mínimo. 1 hora de trabalho faz uma diferença enorme para essa casa. Será que na nossa semana a gente não tem 1 hora de trabalho para dar? Será que nesta semana eu não consiga trabalhar um pouco isso, se não for dentro desta casa, fora da casa, em algum outro lugar? Por que as doutrinas, principalmente o cristianismo, pregam tanto isso? Por que a Joana fala em caridade o tempo inteiro? Por que o Evangelho fala de caridade o tempo todo? Porque a nossa doutrina, gente, é caridade e amor. Tem alguma outra forma de aprender se a gente não exercitar? Como é que a gente quer chegar ao nível máximo do sentimento, que é o amor, se a gente não exercitar o amor? Não é o amor próprio, e não é o amor ali pelo que circunda a nossa família. É o amor incondicional. É o amor porque a gente não conhece. É o amor por aqueles que são nossos irmãos e que, apesar de não estar debaixo dos nossos olhos, a gente sabe que sofre a sentir a dor do próximo, do irmão. É saber o que a gente pode fazer para mudar alguma coisa no mundo, para que o mundo seja melhor para todos nós. Então, vocês concordam comigo que o egoísmo ainda está presente? E o que vem com ele não é todo esse balaio aí de emoções que não estão sendo trabalhadas da forma que deveriam, já que a gente está aprendendo? Não é verdade? Não estou tentando convencer ninguém a trabalhar na casa, não, tá? Mas a gente precisa fazer a reflexão em cima disso, da nossa vida. É encarar a verdade. Até onde? Vai lá de novo. Vai lá e fala assim, olha só, preenchi a fichinha, ninguém ligou. Para quê? Na governança, só tem a Séries, a Eliana e a Silvia.
elas dão um duro danado, gente. Essa casa é enorme. Você olhar se está tudo direitinho, se não tem um vazamento, se as cadeiras estão no lugar, se os evangelhos estão em todas as salas, se está tudo arrumadinho, se está precisando de alguma coisa. Todos os dias, a casa funciona de segunda a segunda. Elas não podem ficar aqui de segunda a segunda. Mas ninguém quer. Todo mundo sabe arrumar a sua casa, não sabe? Ninguém quer arrumar a da Joana. Está faltando Clarissa, gente. Vamos lá. Não, mas vamos agora falar sério da aula, mas é isso mesmo. Se a gente fizer essa reflexão, né, do quanto que a gente retém de tempo, de amor que não está sendo dado, que não está sendo trabalhado, do quanto que a gente retém de coisas, do quanto que a gente retém disso tudo, a gente vai se deparar com orgulho, com vaidade e com egoísmo. E falando do orgulho, por que a governança é que tem menos gente trabalhando? Porque eu vou fazer trabalhos não tão bacanas. Mas pergunta se o nego quer ser médium. Todo mundo quer. Tem muito, tem muito. Vamos lá. Na razão direta em que o espírito desabrocha a consciência e a perfeita lucidez em torno dos objetivos essenciais da sua existência na Terra, o egoísmo vai diluindo-se e cedendo lugar à solidariedade por facultar a vivência das emoções mais elevadas, aquelas que santificam o ser no exercício da autêntica caridade. Passa a conhecer o seu valor real de aprendiz da vida, facultando-se a solidariedade de que necessita, a fim de mais amplamente penetrar nas razões profundas do existir. A gente está preocupado com a nossa existência, o porquê, para que ela serve. E o que a gente tem que aprender. Não estamos preocupados? Se a gente botar numa porcentagem, a gente está preocupado mais com isso ou com a própria vivência aqui na Terra das coisas materiais? Depende da fase da vida. Concordo com você que depende da parte da vida. Concordo com você. Mas enquanto a gente está criando os filhos, será que não sobra tempo para a gente pensar nisso tudo? Vocês querem falar alguma coisa sobre isso? Vamos lá. Ah, mas como é que ninguém está te ouvindo? Ela quer falar só para a gente. Você é egoísta. Olha para lá, Patela. Não, eu estou falando o seguinte, que é uma coisa que eu percebo muito. Aqui eu estou há uns 3 anos, eu acho, mais ou menos, né? E, como você falou, ninguém quer trabalhar na governança, né? Mais uma vez, eu vou dar aquele exemplo que foi até com você, né? Eu sou formada em psicologia. Quando eu entrei aqui, meu sonho era trabalhar na autocura, né? E aí a Denise olhou para mim e falou, não é assim, não é você que escolhe, né? E aí eu fui trabalhar no caixa, porque estava precisando do caixa. E hoje em dia, apesar de adorar, né, a minha profissão, mas como em qualquer lugar que você esteja aqui dentro do centro, você está fazendo vários tipos de trabalho. No caixa, para mim, agora, todo mundo fica brincando. Você mexendo com... Sim. Mas por quê? Porque eu adoro falar com todo mundo, eu adoro ter contato com as pessoas. Hoje chegou um monte de senhorinhas novas. Eu fui mostrando o centro inteiro, fui explicando e fui falando. Então, essa coisa de lidar com a pessoa. Então, eu acho que em qualquer lugar que você esteja aqui dentro, você consegue dar de si aquilo que você tem vontade realmente. E aí vem várias mudanças através disso, né? Eu vejo por mim.
né? Em que você se torna uma pessoa menos vaidosa, menos ambiciosa, que não necessita de tantas coisas. Não sou a Madre Teresa de Calcutá de jeito nenhum, senão não estaria aqui ainda, né? Mas, enfim, eu acho que assim, é um grande aprendizado, todos os dias. E eu agradeço todos os dias. Ela falou o que eu queria que vocês ouvissem, que é o aprendizado que está sendo tirado disso. Porque a gente não sabe ainda trabalhar, não. A gente ainda não sabe trocar esse amor. Você está se esforçando muito, né? Olha só, ela está trabalhando caixa. Quem falou para ela que ela tem que falar com os outros, acolher, mostrar o seja? Quem falou para ela que ela tem que sorrir, abraçar quem chegar? Eu sei que foi falado, porque a Joana pede para a gente trabalhar dessa forma, mas tem gente que não faz, porque ainda não está na hora, mas é um aprendizado. Já está começando a fazer alguma coisa. A Joana fala que a gente aprende o amor no início, através do trabalho, por automatismo, porque tem um monte de coisa envolvida ali junto. Tem a nossa necessidade de reconhecimento, a nossa necessidade de aplacar a culpa, tem a nossa necessidade de ser visto, de estar entre pessoas, tem a nossa necessidade de começar a amar, mas é um aprendizado. De servir, de aprender a ser servos. E quem que pode dizer que quer ser servo com uma soberba, dizendo que eu sou tal pessoa? Não é. Não é. Não está. A gente está desempenhando uma função. Ninguém é. Eu não sou diretora. Eu sou a Denise que estou exercendo uma função, mas que pode mudar daqui a um ano. E se precisar ir em outro lugar, eu vou para outro lugar. Porque passear pelas coisas é sempre aprendizado. Eu acho ruim quando você para e não desenvolve o trabalho. Depois que você já tirou todo o aprendizado daquilo, ou pelo menos quase todo, será que não dá para mudar, fazer uma outra coisa? E será que a gente consegue fazer alguma coisa dita menor do que a gente estava fazendo? Porque o que importa, gente, é a responsabilidade que a gente carrega naquilo que a gente está fazendo. E eu posso estar fazendo um trabalho super simples, mas se eu estou fazendo com amor, com responsabilidade, cuidando daquilo que tem em torno daquilo, quem falou que eu não estou recebendo aqui dentro de iluminação mais do que outro que talvez esteja fazendo uma coisa dita muito maior, mas que não está fazendo da forma que deveria estar fazendo, trabalhando as suas questões dentro do que está trabalhando? Inscrição pensando, eu vou botar o horário que eu tenho disponível, não vou escolher o lugar. Aí eu olhava assim, nada encaixava, sabe? Aí a única coisa que encaixava era a recepção. Aí eu virei para a Nelly e falei assim, nossa, mas não dá, eu não sou simpática. Eu sei, eu não sou uma pessoa simpática, eu tenho muita dificuldade desse negócio de ficar, eu não gosto de ficar me pegando, me abraçando, não. Aí eu falei, Nelly, não vai dar certo. Ela falou, vai dar certo sim. Joana não bota a gente no lugar errado. Se só tem a recepção que encaixa no teu horário, é porque é lá, lembra? Aí eu fui. Eu estou amando. Não, a gente entra aqui, é muito bom. Até porque eu estou tendo a oportunidade de ajudar no atendimento fraterno, lembra? E como ajuda? Assim, na hora que você vê a dor do outro, teu problema fica muito pequeno. Quase então, inexistente. Quem quiser se inscrever, não escolha lugar. Não escolha. Você vai para o lugar que você vai ser ajudada, porque a gente não está ajudando, não. Nós estamos sendo ajudados. Muito ajudada. Eu posso dizer que, assim, depois que eu gosto de quase todos os trabalhos que eu faço. Eu gosto mesmo, bastante, assim. E seria injusto eu dizer que eu gosto de mais de um do que do outro. Mas o atendimento fraterno realmente ele tem uma questão muito, muito peculiar, porque é o primeiro socorro. Então, a gente trabalha geralmente com as pessoas que ainda, nem todas, né, que vai muita gente que já está frequentando, às vezes por causa de um problema ou outro que chegou, mas as que chegam na casa, que traz aquele problema, sabe, que ainda não tem assim, uma visão, um suporte para conseguir, né, precisa de um auxílio,
que você olha, às vezes a gente tem que segurar para não chorar, gente. Porque você fala assim, eu não tenho problema, eu sou muito feliz. E mesmo quando vem os nossos problemas, você já sabe o que fazer. Porque você vê uma imensidão de pessoas que estão no sofrimento porque estamos mergulhados no sofrimento. Mas a gente sabe o quanto que a gente é abençoado, protegido, o quanto que a gente é pego no colo, e o quanto que a gente não precisa reclamar quando a gente começa a enxergar que o outro precisa, às vezes, muito mais do que a gente. Aí você dá graças a Deus que o meu não é tão grande. E olha, gente, é muito sofrimento. Que graças a Deus também a gente vê a galera voltando e feliz da vida porque conseguiu sair daquilo, melhorou e está bem. E mesmo que dure um tempo, a gente sabe que tem um fim o sofrimento. Passa, tudo passa. Mesmo que você fique 5 anos sofrendo naquela mesma coisa, vai chegar uma hora que vai acabar. E que você vai olhar para trás e você vai dizer, caramba. Mas é um aprendizado, né? Foi necessário aprendizado, e como é. E como a gente está vivenciando, isso nos ajuda. Né? É verdade. Estudando o orgulho. O orgulho é o sentimento de superioridade pessoal resultante do processo natural de crescimento do espírito. Um subproduto do instinto de conservação. Um princípio que foi colocado no homem para o bem. Por isso é sentimento que cura. Porque sem o sentimento de valor pessoal e a necessidade de estima, não encontraríamos motivação para existir e não formaríamos um autoconceito de dignidade pessoal. Vocês já ouviram falar assim do orgulho? Só ela mesmo para falar, né? Mas ela vai explicar mais. O problema não é o sentimento de orgulho, mas o descontrole de seus efeitos. No atual estágio de aprendizado, ainda não temos plena capacidade de controlá-la. Ele está presente em quase tudo o que fazemos. E a gente não vê. A gente vê sim, né? Isso torna uma paixão, ou, como dizem os bondosos guias da verdade, o excesso de que se acresceu à vontade. Conceituamo-la, portanto, como uma paixão crônica por si mesmo, impropriamente denominado como amor próprio. A esse respeito, afirma Allan Kardec, todas as paixões têm seu princípio num sentimento ou numa necessidade natural. Olha que legal, gente! Todas as paixões que a gente fala, né, que tem que trabalhar, as paixões, todas elas, ele não falou algumas, todas elas, têm seu princípio no sentimento ou numa necessidade natural. O princípio das paixões não é, assim, um mal, pois que assenta numa das condições providenciais da nossa existência. A paixão propriamente dita é a exageração de uma necessidade ou de um sentimento. Está no excesso e não na causa, e este sentimento se torna um mal, quando tem como consequência um mal qualquer. Ele já deu o gancho. Como tem consequência um mal qualquer, é só a gente avaliar, gente. Qual é a frasezinha clássica que Jesus deu para gente seguir? Não fazer aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse com si mesmo. É só pensar nisso. E não é só fazer, não. É ao pensar. Porque eu posso não fazer. Estou aqui com o Filipe, com um sorriso nos lábios, não estou fazendo mal a ele, mas o que eu estou pensando sobre ele, será que eu não estou fazendo nenhum mal a ele? Mas dele não dá para pensar mal, ele é um amor. Né? Zé, eu botei o sushi ali, viu? É que eu tenho um gato assim, gente. Ele é o Garfield.
Ele é gordo, dorme demais, se acha um rei, tem até assim, a gente se sente, né? Com razão ímpar, um espírito familiar afirmou: só o orgulho pode impedir que vos vejais quais realmente sois. Quando a gente não quer se enxergar, isso também é orgulho. Quando a gente não quer se ver nas nossas relações, nas nossas atitudes, nas nossas ações, isto também é orgulho. O não se enxergar. Lembra que eu falei que humildade é saber quem se é? Não é ser o pobrezinho? Humildade não é o que a gente costuma pensar. É saber ser quem se é. Nem mais, nem menos. E não é sinônimo de humilhação. Mas, se vós mesmos não o vedes, outros o veem por vós. Esse sentimento cria uma ilusão, uma distorção da realidade. Quem é que vê? Quem é que vê o que a gente não vê? Quem convive com a gente. Quem está perto da gente, que aponta o dedo para a gente, que critica a gente e que a gente não aceita. É ou não é? São o quê? Os nossos espelhos. Não são? E às vezes a gente insiste, não sabe porque aquelas pessoas continuam na nossa vida, mesmo quando a gente quer se livrar de... Às vezes a gente quer se livrar de todas as formas, não adianta. E se livrar de uns, voltam outros iguaizinhos, só para mostrar para a gente. A representação mental do que somos gerada pelo orgulho, que quase sempre atende a interesses personalistas, pode ser considerado como uma verdadeira patologia. Aliás, os estudiosos das ciências psíquicas, quando tomam por fundamento o ego na explicação de muitas doenças, o fazem com sensatez, porque as enfermidades mentais encontram razoáveis explicações nesse enfoque. Quanto mais ausência de controle sobre esta paixão narcisista, mais haverá desconexão da realidade. Olha, vocês vão ver que cada vez que a gente trabalha o orgulho dentro da gente, a gente se vê orgulhoso, egoísta, vaidoso. A gente começa a perceber isso numa grandeza muito maior do que antes. E a gente começa a sofrer por causa disso. Dá um nó na cabeça. Porque quando a gente realmente começa a se ver, isso chega a dar depressão, da gente se enxergar. Não é para ficar assim. Lembra que somos espíritos no caminho. E isso tudo a gente tem que trabalhar. E olha o que ela falou nos slides anteriores. A gente simplesmente só não sabe ainda equilibrar, porque a gente ainda não está apto a fazer isso dessa forma. A gente está aprendendo. Então, somos sim. Não adianta apontar o dedo do outro, não. Eu sou super orgulhosa, vaidosa, eu sou egoísta. Demorei para ver isso, gente, juro por Deus. E doeu mesmo. Nossa, tinha semanas que eu ficava chorando, assim. Às vezes eu agarrava na Iraci e falava assim, por que eu sou assim? Ela, porque todo mundo é. E aí eu fui aceitando. E aí essa dor vai passando e você vai aprendendo que você vai conseguindo equilibrar. E aí você começa a ligar o sinalzinho vermelho, sabe? Puxa, quando eu estou com outro, aquilo de alguma forma começa a incomodar. É só você lembrar, está incomodando? Às vezes quem está incomodando não é o outro. É o que você está fazendo que está fora do lugar, que está em desequilíbrio. Mas a gente está sempre empurrando tudo para o outro, projetando no outro, e não percebe o que a gente está fazendo. O sentimento da gente é o melhor sinalizador. Tem desconforto, tem um problema, é em você. E é ali que a gente tem a possibilidade de aprender e é ali que a gente evolui. A gente está mais na Terra por causa disso do que por qualquer outra coisa. Não pensem que a gente vem na Terra para pagar erro, não.
A gente vem na Terra para aprender. E paga também. Mas é para aprender. Porque ao ressarcir o erro, esse ressarcimento já é por si só o aprendizado. Porque quando você faz ao outro, você tem o quê? Que entender que fez, saber que fez, trabalhar o orgulho em você, aceitando, vai fazer melhor. E por isso que essas são as chagas da humanidade. Porque são elas que estão tão mascaradas e tão escondidas e não aceitas por nós, é que fazem o mundo ser como ele é. E quando a gente tira a venda dos nossos olhos, a gente dá passos largos. Não precisa mais ficar sofrendo, se enganando. Eu já li tudo, já li tudo. A dissimulação é o preço elevado que paga o orgulhoso para manter as aparências. Trata-se de uma inaceitação de suas sombras interiores, uma necessidade obsessiva e neurotizante de manter um status para evitar críticas ou para não perder sua suposta autoridade. Isso causa muita dor aos orgulhosos, pois não há como maquiar para si mesmo a verdade de seu mundo interior. A todo instante está diante daquilo que não gostaria de ver em si. Somente ele e mais ninguém sabe como é doloroso ter que encontrar consigo, com sua verdade pessoal, em contraposição à identidade fictícia que criou para os outros e sobre a regência da qual passa a viver. Sabe quem mais me ajuda a ver o orgulho? É minha filha. Porque eu sou uma mãe muito orgulhosa. E às vezes eu falava com ela, sabe? Como se eu soubesse mesmo. Eu cuido de criança, eu sei mesmo. E eu não estava sabendo era nada. Ao falar com ela, ela ficava magoada e ela trancava. Mas quando ela vinha me dizer, aquilo me tirava do sério. Porque eu via tudo nela que estava errado. E como assim ela ainda pretende dizer alguma coisa para mim se ela está errada, se ela está fazendo errado? Mas ao apontar o erro dela, eu não estava vendo os meus. E eu não escuto os meus quando o outro está falando, porque a minha mente está só no que o outro está falando de errado. Quando você baixa a bolinha e você permite que você tenha direito de errar, você diz, é verdade. E você vai lá e pede desculpa. E a relação se torna muito melhor. É verdade, eu também errei. Então vamos consertar cada uma de um jeito. Isso são relações saudáveis, né? Nem sempre é possível, né? Mas a gente tenta, vai tentando e vai aprendendo. O mais importante é a gente saber que a gente está aprendendo. A gente está na escola. E aí é tão bacaninha essa listinha aqui que eu gosto muito. Tem essa, tem uma outra. Roteiros educativos. Milindre é o orgulho na mágoa. Cultivemos a coragem de ser criticados. Olha que ensinamento. Pretensão é o orgulho nas aspirações. Aprendamos a contentar com a alegria de trabalhar sem expectativas pessoais. Presunção é o orgulho no saber. Tomemos por divisa que toda opinião deve ser escutada com o desejo de aprender. Preconceito é o orgulho nas concepções. Habituemos a manter análises imparciais e flexíveis. Indiferença é o orgulho na sensibilidade. Adotemos a aceitação e respeito em todas as ocasiões de êxitos e insucessos alheios. Desprezo é o orgulho no entendimento. Acostumemos a pensar que para Deus tudo tem valor, mesmo que por agora não o compreendamos. Personalismo é o orgulho centrado no eu. Eduquemos a abnegação nas atitudes. Vaidade é o orgulho do que se imagina ser. Procuremos conhecer a nós mesmos e ter a coragem para aceitarmos-nos tais quais somos, fazendo o melhor que pudermos na melhoria pessoal.
Pulei esse. Inveja é o orgulho perante as vitórias alheias. Admitamos que temos esse sentimento e o enfrentemos com dignidade e humildade. A falsa modéstia é o orgulho da humildade artificial. Esforcemos pela simplicidade que vem da alma, sem querer impressionar. A prepotência é o orgulho de poder. Aprendamos o poder interior conosco mesmo, transformando a prepotência em autoridade. A dissimulação é o orgulho das aparências. Esforcemos por ser quem somos sem receios, amando-nos como somos. Precisaremos de muita coragem para ser humildes, ser o que somos. Ser humilde é tirar as capas que colocamos com o orgulho ao longo desta caminhada. A gente tem muita coisa para refletir, não tem? A gente tem sim, gente. E talvez esses sejam os assuntos mais sérios para quem quer realmente trabalhar as questões mais profundas. E os mais difíceis de serem encarados. Alguém quer fazer alguma pergunta? Está todo mundo tão quieto. É um tema denso, é uma reflexão coletiva. Mas que bom que a gente está pensando. A gente tem que remeter sempre o que a gente aprende para as nossas vivências. É olhar mesmo. Enquanto a gente está olhando aqui, melhor olhar aqui, que a gente está sendo trabalhado. Tem de 2 a 3 mentores com cada um de vocês, aqui e agora. Pelo que nos conta a Iraci. Para trabalhar as nossas questões. Para a gente ser tratado. Porque não é fácil não, viu? Para eles abrirem os nossos olhos, eles suam a camisa. É fogo na roupa. Vamos para as perguntas? Consigo identificar meu egoísmo onde ele está mais presente em minha vida? Em que momentos tenho a necessidade de me sentir superior ao outro? E que sentimento é esse? Olha só, é para falar a verdade, é para vocês com vocês mesmos. Não adianta escamotear não, hein? É para a gente olhar de cara mesmo. Quais são esses momentos que a gente tem necessidade de ser superior ao outro? Sempre tem alguém. Que sentimento é esse de superioridade? Que sentimento está atrelado a isso? Isso é café pequeno diante das notas. Eu não quis pegar pesado no resto. Isso é mais fácil de olhar, né? Vai levar para a terapia amanhã. Gente, eu peguei assim um funcionário, mas olha só, essa pergunta serve muito para as nossas relações, tá? Demais. Principalmente quando a gente é machucado. Vou mudar a pergunta. Principalmente quando a gente se deixa machucar. Quando eu falo que humildade é diferente de humilhação, quando vocês se sentirem humilhados, olha o que tem por trás.
atrás desse orgulho, olha os seus sentimentos que estão ali embutidos, o como você está se sentindo diante do outro. A gente falou lá no início da aula, mas eu não vou falar não. Sabe por quê? Porque vocês têm que fazer essas perguntas durante a semana toda. Qual é o sentimento? Tá bom, vamos falar assim. Olha só, a gente não fala que a gente está em desequilíbrio, que a gente ainda não conseguiu equalizar, e que a gente não fala que a gente precisa do orgulho? Qual é o sentimento que está por trás de quando a gente se sente diante do outro humilhado? De inferioridade, que foi um dos primeiros slides que a gente colocou. Esse sentimento de inferioridade, ele é real? Tem alguém aqui que é inferior a alguém? Não. É aí que entra a nossa necessidade de trazer este orgulho, só que a gente perde a mão, né? A gente perde a mão. Aí a gente faz o quê? A gente cresce em cima. Então a gente já não é mais aquilo que a gente é, não é, antes também não estava sendo. A gente tem que achar o que a gente é. Entenderam a questão da humildade? Entendeu o que ela realmente representa? E o que o orgulho também nos traz? Quem de nós aqui que sente isso na alma não se sente orgulhoso de ser filho de Deus, de irmão de Jesus? Caramba, muita coisa. Mas a gente não é. Tem mentira nisso? E olha que tem um outro slide ali que falava assim, perante a Deus tem alguém que é melhor do que o outro, mais amado do que o outro? Tem isso? Não. Se é igual, tem um superior e um inferior? Não tem, né? Então, olha só, quando a gente estiver com um sentimento de inferioridade, né, essa insegurança, que a gente estiver com esses sentimentos, ou então de orgulho, de tentar puxar, né, alguma coisa para se mostrar diante do outro, que talvez nos trouxe ou desencadeou isso na gente, vamos pensar o que tem por trás daquilo, vamos tirar o outro de lado, vamos pensar na gente, o que a gente está fazendo, o que a gente está sentindo. E por que é isso? Não é uma desconexão com a nossa realidade pessoal? É uma desconexão total. Não interessa quanto dinheiro eu tenho, não interessa que rosto eu tenho, que cabelo eu tenho, que roupa eu tenho. Não interessa tudo isso, interessa quem eu sou, o que eu estou fazendo para melhorar. Não interessa se o Felipe é mais bonzinho do que eu, não. Não me interessa, não. Eu estou caminhando. E não é para eu ser igual a ele, é para eu ser quem eu sou. Pode ser que eu não vá fazer o caminho dele, que eu vá fazer um outro caminho. Então, quem é que está dando um valor que não tem nada a ver para a gente mesmo? É a gente que está com esses valores aí, olha, totalmente deturpados. Né? Bom, acabou a aula. Na hora. Pela primeira vez, acho que não estou na aula na hora. A gente tem que trabalhar muito. Os médiuns, vamos ver o que ela está falando. Olha, coisas que a gente precisava trabalhar mais aqui dentro. Médiuns. Uhum. Eu já presenciei mais de 2 vezes a disputa de quem vai dar passe por cima e por baixo. Ah, é, né? Disputa de quem vai dar passe lá em cima. Tem importância isso? Não. Onde senta, onde vai dar passe, em quem vai dar, como vai dar, tem importância isso? Não tem importância nenhuma, né, gente? Isso, sinceramente, os mentores ficam assim, né? Oh, vamos trabalhar. Dá o que tem. Tem gente, a gente é assim, entendeu? A gente é assim. Tem gente que não aceita dar passe criança. Porque não quer, porque não gosta, porque acha que não é para aquilo. Vamos pensar assim, não vamos criticar os médiuns, não.
Vamos pensar que a gente é assim? Que a gente também faz a mesma coisa? Que isso é um grande exemplo para a gente perceber, às vezes, as nossas questões. Quando a gente está falando de vaidade, gente, não é a vaidade de se cuidar, não, tá? Olha aqui, a autocura não fala isso para a gente, não. Porque, olha só, a melhor coisa do mundo é você levantar de manhã, se olhar no espelho e se cuidar. Tá sempre olhando para você e dizendo, eu amo você, então eu vou fazer o que eu tenho de melhor para te dar. Tá? Não é essa vaidade, não confunda, não. É a vaidade da alma. É do que os seus sentimentos estão te levando, estão te enganando em torno disso. Né? Porque a gente tem que lembrar o que a gente está buscando para a gente. A gente tem que aprender a se amar, né? Uma sugestão, mas é uma sugestão excelente. Todo mundo tem que olhar para isso mesmo. Todos os trabalhos, o tempo inteiro, porque a gente é muito falível. Olha, é um hospital. Na verdade, a Terra é um hospital, né? O Brasil é um grande hospital. Não pensa que porque ele é a pátria do Evangelho que ele é superior aos outros porque tem a espiritualidade, porque não é. Na verdade, aqui são onde estão todos os espíritos enfermiços que precisam aprender. Por isso que a gente tem os problemas que tem. Vamos lá. Aqui eu já paguei. Aqui tem para pagar? Vamos lá, gente. Adolfo, bota aí uma musiquinha, vai, que dá uma inspiração. Deixa o que a gente fala ficar mais bonito. A gente é vaidoso, sabe? O equilíbrio divino mantém-me em harmonia. Penetro-me para conhecer-me. Exteriorizo-me para oferecer. Há uma necessidade de ser generoso em relação a mim mesmo, ao próximo e à vida. O equilíbrio divino tocou-me suavemente como a primavera, roceando o botão de rosa, e fez-me desabrochar totalmente. Pois Joana nos traz como presente o conhecimento, que faz com que a gente desperte, que a gente se autoconheça, que a gente se ilumine, para que a gente possa brilhar esse amor por cada lugar que a gente passe, que a gente possa encher este planeta de flor e perfume daquilo que a gente é, porque nós somos, basta acreditar e fazer acontecer. Que nossos mentores nos auxiliem a acionar cada força nossa, cada gota de amor que nos foi dado lá no início e que hoje já somos capazes de dar. Que nossos mentores nos ajudem a suportar também a dor de ser quem somos, conhecedores da verdade que está em nós, de sermos também perfectíveis. E que todo esse desequilíbrio que hoje permanece possa diluir diante da nossa vontade de querer fazer acontecer a nossa vida de forma mais coerente com aquilo que a gente quer. Obrigado, Senhor. Obrigada, Joana. Tua presença é doce em nossas vidas, que nos coroa de bênçãos e de amor por tudo que tem trazido através desta casa que foi edificada com tanto carinho pelas tuas mãos. Obrigado, querida amiga.
fica conosco e continue nos levando sempre para mais próximo de nosso Pai maior e de nosso Mestre Jesus. Graças a Deus.